Boa noite! Vamos que vamos com mais um Pode Constelar. Hoje nós estamos com um assunto muito importante que nós vamos falar sobre síndrome do pânico. E lógico que para falar do síndrome do pânico, trouxe para o Pode Constelar uma pessoa que já passou por isso, sabe como que dói, como que é o sofrimento, e ela vai passar as informações para você que está em casa, que às vezes está passando por alguma questão desse tipo, né, que é emocional e não sabe o que fazer. Hoje tem uma história linda, mas é muito linda mesmo, fica até o final. Então é com muita honra que eu recebo aqui no Pode Constelar a Nath Reino. Obrigada, viu, por estar aqui. Eu que agradeço, Meire, o convite, a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar pela primeira vez esse pedacinho da minha história com vocês. Que bênção, e vai ajudar muitas pessoas em casa que não compreendem o que é o síndrome do pânico, né? E você com certeza teve aí algum gatilho e conseguiu identificar. Então vai ser muito importante você aqui contando a sua história. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Você trabalha com o quê já para o pessoal de casa te conhecer? Bom, eu trabalho com desenvolvimento feminino, alinhado com imagem pessoal, tá? E também sou empreendedora numa empresa de crédito, de investimentos. Tinha que ser, né, na área da beleza, né? Sim, sim. Da postura, você cuida do estilo, sim, das sim. cores. Exato, eu fui da área bancária durante 8 anos, e aí desde essa época eu já percebi ali o quanto era importante, né, o nosso desenvolvimento pessoal ali alinhado com a nossa imagem para a gente poder alcançar novos objetivos e oportunidades. Então, eu trabalhei 8 anos no sistema bancário e depois saí e fui trabalhar com desenvolvimento pessoal. Isso muda, né? A postura, o jeito que a pessoa se veste, a roupa, se combina com o tom, tudo isso muda. Muda. A forma que o outro vê a pessoa. Exatamente, porque a nossa roupa, ela comunica, né? Eu costumo falar que a nossa imagem fala quando nós estamos em silêncio. Então, querendo ou não, quando alguém olha para você, ela já te julga em menos de 5 segundos. Nossa. Né? Então, isso para quem está no mundo dos negócios, para quem busca novas oportunidades, quer crescer na vida, é importante que a gente tenha uma imagem alinhada, sim, não só com o nosso objetivo, né, profissional, mas também com a nossa essência, para não virar um personagem, né? Porque verdade. Algumas pessoas a gente olha assim e você fala, nossa, aquela vestimenta daquela pessoa não bate com a essência dela, então acaba virando um personagem. Então é importante a gente se conhecer primeiro, né? É de dentro para fora, para a gente poder transmitir aquilo que a gente quer. É um equilíbrio, né? Saber equilíbrio. o que quer e como se veste para poder estar alinhado no propósito. Exato. Se tem alguma coisa fora que gera desequilíbrio, já atrapalha tudo, né? E falando de desequilíbrio, você falou que teve alguns conflitos em relação à síndrome do pânico. O que aconteceu na sua história da sua vida que você identificou? Porque para identificar a síndrome do pânico, muitas pessoas às vezes está, mas não sabe identificar. Como que você conseguiu identificar isso na sua história? Mas pode contar, assim, como chegou lá. Tá, a minha história é uma história de síndrome do pânico com perdão. Ai, tá? Que lindo. Então, eu também, quando eu tive a síndrome do pânico, eu nem imaginava que estava acontecendo comigo, né? Eu venho de uma família, assim, fui criada por muitas mulheres, não tive a presença do meu pai, né? Então, a maioria dos brasileiros hoje em dia, né, infelizmente, não tem, somente as mulheres não têm essa imagem, né, paterna, essa figura paterna na vida. E assim foi comigo, né? E aí chegou um momento da minha vida que eu fui convidada para ir no Cerco de Jericó. Estava na faculdade, fui convidada para ir no Cerco de Jericó. Eu nem sabia também do que se tratava, mas eu fui, né? E aí lá o padre, em algum momento, ele falou assim, perdoa o seu pai. E naquele momento, sabe quando você sente que é para você? Sim. Você fala, meu Deus, isso foi para mim? Foi exatamente isso que eu senti. Cheguei em casa, caí no banho de tanto chorar. E naquele momento, assim, eu falei para Deus, eu combinei com Deus, né? Eu vou perdoar o meu pai. Porque eu tinha crescido sem a presença dele, sentindo muita falta dele, né? Eu acho que aquela história que as pessoas falam assim, eu fui mãe, fui pai, não é bem assim, porque uma mãe, por mais que ela seja maravilhosa, recebi muito amor e atenção da minha família, mas a presença do pai é importante, o papel do pai é importante. Então eu cresci sabendo que até a falta dele, então eu sentia muita falta e aquilo me gerou rancor, né? E aí nessa época eu falei, eu vou
decidi perdoar, porque o perdão, ele é, acima de tudo, uma decisão. Verdade. A gente precisa decidir perdoar, né? E aí, naquele momento, eu fiz esse combinado com Deus, que eu ia perdoar ele, e quando eu visse o meu pai, eu ia conversar com ele. Já fazia muitos anos que eu não o via. E assim, quando a gente combina algo com Deus, Deus leva a sério. É verdade. E aí, passado um compromisso, um né? compromisso, exatamente. Aí, passado um tempo, eu estava passando de carro numa avenida, encontrei o meu pai, eu parei o carro, voltei um pouquinho atrás, né? Chamei ele mal me reconheceu, porque o meu pai é alcoólatra, e aí eu abracei ele naquele momento. Então, ali começou o meu processo, né? De cura, não só para ele, mas para mim também. E aí, naquele momento, eu perdoei, mas a gente não consegue sentir logo de cara, é um processo, Sim. né? Que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí, o tempo seguiu. Logo depois, eu comecei a ter sintomas, né? De uma coisa estranha, assim, sabe? Um sentimento estranho, uns medos, assim, iminentes. E aí, certo dia, na igreja, eu fui participar de uma missão da igreja para distribuir alimentos para os moradores de rua. E era inverno, né? E a gente estava lá distribuindo. Quando chegou no último ponto, que era uma rodoviária, tinha um homem deitado. E nisso que eu fui chamar ele, né, para dar a comida, e eu puxei o cobertor, era o meu pai. Nossa. E naquele momento, assim, eu senti a minha perna, assim, estremecer, porque foi um baque para mim ver o meu pai naquelas condições, né, Sim. morando na rua. Então, naquele momento eu lembro que eu me ajoelhei, fiquei ali com ele algumas horas e depois eu fui para casa. Mas chegando em casa, eu fiquei muito incomodada. Eu fiquei pensando assim, eu não posso estar eu aqui no meu conforto, com o meu edredom quentinho, né, sabendo que meu pai está na rua. Peguei o carro novamente, fui lá na rodoviária atrás dele, levantei ele, né? Depois disso, coloquei ele num hotel, alugamos uma casa, com a ajuda da igreja a gente conseguiu mobiliar a casa dele. Só que aconteceu nesse processo, é muito difícil você ter que perdoar alguém que te machucou. Ainda mais quando é o seu pai, né? São feridas profundas. E naquele momento eu virei um pouco mãe dele, porque eu que levava no médico, fazia compra. Então aquele peso todo de cuidar do meu pai veio sobre mim. Sim, trocou, né, os papéis. Trocou os papéis. E eu muitas vezes me perguntava assim, mas Deus, mas por que eu? Por que eu tenho que cuidar de alguém que me machucou tanto, que me causou tantos traumas, né? Mas eu sabia que era o que eu tinha que fazer. E aí nisso eu comecei os medos foram se intensificando dentro de mim. Medo do que você tinha? O pânico, ele te dá um medo eminente. Você não sabe de onde vem. Do nada, assim, eu tava aqui, começava a me dar um acelero assim no coração, eu achava que eu ia morrer e corria para o hospital, fazia vários exames de sangue, eletro e nunca dava nada. E aí depois de meses indo para o hospital, sem saber o que era, porque, gente, a gente não tem muita informação sobre doenças emocionais, né? E os gatilhos que a gente possa ter, né, ao longo da nossa vida. E eu não entendia o que era aquilo. E eu achava que realmente eu estava com um problema de saúde, que o meu coração não estava legal. E a gente não encontrava nada nos exames. Aí, certo dia, eu estava no hospital, uma médica que já tinha me visto lá outras vezes, ela falou assim, olha, eu vou te encaminhar para um psicólogo, porque eu tô desconfiando que o seu problema não é físico, é Sim. emocional. E aí, a partir disso, me acendeu uma luz, assim, como assim emocional, né? Porque eu tava lidando com toda aquela questão do meu pai, mas eu achei que eu não sabia que era disso que estava vindo esse medo, essa angústia, o pânico. E aí, passei no psicólogo, né? Depois de algumas sessões, eu fui diagnosticada. Entrei em tratamento, né? Com remédios, passei no psiquiatra. E aí que eu entendi o que de fato é o pânico, né? O pânico é você querer... essas sensações que eu tinha que eu ia ter um infarto é porque o pânico, ele vem, você sente que você quer correr, porque você está em perigo, mas na verdade você não está em perigo, mas o seu corpo sente. Então o sangue do seu corpo, ele vai todo para a perna, para você correr, né? E aí o coração acelera, porque já está se preparando para correr. E aí você que está em pânico, você começa a prestar atenção
nos sentidos, né? Coração acelerado, a perna formigando. E aí você acha, eu vou morrer, vou ter um infarto, vou ter um AVC. E aquilo ali vai virando uma bola de neve. Sim. E eram essas as sensações que eu tinha, né? Até entrar em tratamento de pânico. As pessoas, quando elas entrar num caso, igual você entrou na síndrome do pânico, ela não é de um momento para o outro. Ah, encontrei meu pai? Não. Já tinha vários sinais, porque primeiro inicia a ansiedade, depois vem a depressão, depois vem a síndrome do pânico, depois da síndrome do pânico vem o pensamento suicida, porque começa a ter um desespero que a pessoa não quer mais sair, né, do lugar, não quer encontrar ninguém, tem medo de tudo, igual você falou, um medo iminente, né, de morrer, de acontecer alguma coisa, e depois de tanto se fechar, começa a vir um pensamento suicida, de cobrança, porque as pessoas em volta, quando não compreendem, elas começam a julgar, e a criticar, e a culpar. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você tá assim? Isso é frescura. Você tá fazendo birrinha. Isso não é isso. E começa a julgar e a pessoa começa a acreditar quem tá com o problema, né? Sim. Começa a acreditar e fala assim, poxa, eu não sirvo pra nada. Eu não tô fazendo as coisas certas. Tudo que eu faço tá dando errado. Quando a pessoa não compreende, e chega um momento que ela fala, eu não sirvo pra nada, o que eu tô fazendo aqui? E é onde vem os pensamentos de suicídio. Exato. Quando você identificou, então, a síndrome do pânico ali e viu que o gatilho foi o seu pai de encontrar ele, o medo seu era de tudo que aconteceu na infância e agora eu tenho, tudo que ele não esteve com você e agora é o momento que eu vou precisar cuidar dele. Você tinha um medo disso, de cuidar dele? Tipo, inverter o papel, ele não cuidou, agora eu tenho que cuidar dele? Exato. Esse era o seu medo? Também. Exato, porque o pânico, né, que nem você está falando, as pessoas não entendem. Porque se a gente está com um machucadinho aqui, você consegue visualizar, machucou. Agora, quando é uma dor emocional, que está guardada há muito tempo, então eu falo, todo mundo que está passando pelo pânico, vai a fundo porque tem alguma coisa ali, tá? Sim. E você precisa primeiro ter consciência do que é para você poder se curar. Né? Então não adianta chegar lá e passar no médico e só tomar o remédio, você não sei a fundo o que me causou aquilo. A raiz, né? A raiz. E aí eu tenho uma coisa que eu aprendi comigo, que eu já ouvi a Lara falando, que é assim, não sangre em tanque de tubarões, né? Eu acho que a gente tem que ser vulnerável, sim, mas a gente tem que falar da nossa dor quando ela já cicatrizou. E eu me lembro que eu tendo pânico, eu ficava trancada dentro de casa e nessa época eu já trabalhava no sistema bancário, que também é muita pressão, né? Então eu sofria pressão de todos os lados. E aí, uma tia muito querida foi em casa, né? E ela falou assim, por que você tá com isso? Você tem tudo. E quando ela me falou aquilo, claro que ela falou no intuito de me ajudar. Sim. Mas por falta de conhecimento, eu piorei. Porque eu comecei a sentir culpa. Exatamente, culpa. E aí, em muitos momentos, acho que quem tem síndrome do pânico vai entender isso, você sente que você tá ficando louca. Sim. Porque você não tem controle dos seus pensamentos. E eu comecei a ter pensamentos intrusivos, que é os pensamentos, são aterrorizantes. Sim. Aterrorizantes. Eu tinha medo do que eu ia fazer comigo mesma. Sim. Né? Eu não costumava ter muitos pensamentos suicidas, mas eu pensava, se eu estivesse dirigindo, o que acontece se eu virar o carro para cá, sabe? E são pensamentos que você não controla, ele simplesmente vem. Sim. E aí eu aprendi em terapia como lidar com eles, deixar eles passarem. Então, veio aquele pensamento, deixa passar, se coloca como observador, observa o que você está tendo aquele pensamento. Esse pensamento não sou eu, só está vindo por conta da ansiedade, né? E aí eu deixava ele passar e seguia, mas até eu entender todos esses processos foram períodos muito difíceis. Muito bom você falar, até orientar, né, as pessoas que estão em casa, imaginar que tem uma avenida com muito carro, você está em cima da ponte vendo, porque os pensamentos vão vir de qualquer jeito, não tem como você falar assim, não vou pensar em nada agora, não tem como, o pensamento vai vir e vai vir vários. E aí, se uma pessoa, ela pega um pensamento, imagina que são carros. Se a pessoa pega um carro e ela vai, assim, dando atenção para aquele carro, ela vai longe com aquele carro. Só que tem tanta coisa boa aqui, tem vários carros
que ela não dá atenção, que são esses pensamentos, e ela fica dando atenção só naquilo ali que não vai fazer sentido. Então, deixa os carros passar, que são os pensamentos, né? Deixa os pensamentos ir, sabe? Foca naquilo que é o hoje, né? No momento presente. Exato. Saber o que você está fazendo no hoje para poder resolver. É muito difícil, né? Quando está nesse lugar. E depende muito também a ajuda, igual você foi em busca de um profissional. Quando dentro da família, como você disse, não tem pessoas que têm conhecimento, vai prejudicar mais ainda esse sintoma, que ele vai aumentando cada vez mais. Por isso que muitas pessoas, Nath, muito bom, sabe, você trazer esse assunto, esse tema, né, para as pessoas que estão em casa, porque cada vez mais cresce pessoas com vários tipos de conflitos, né, mentais, emocionais, e não sabe o que fazer. Então, ouvir a sua história, saber que teve um gatilho. Agora, deixa eu te perguntar, quantos anos você tinha quando tudo isso aconteceu? Faz muito tempo? Bom, eu acho que, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi depois dos 30. Ou um pouquinho antes, agora parece, não tô lembrando, né? exatamente. Um adolescente, depois dos 30. Mas 37. quando você viu o seu pai, você tinha quantos anos? Foi 28, mais ou menos. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Foi recente. E como que tá o relacionamento, você com ele? Bom, e aí ele ficou nessa casa, né? E na época eu fui muito criticada, então eu tava passando pelo pânico. Por quem? Eu tinha o trabalho pela família, sim. né? E por mim também, internamente eu me criticava, né? Você vai cuidar de alguém que fez você sofrer, né? Sim. Então eu também me cobrava muito e eu me sentia mal também perante a minha mãe, porque a minha mãe fez de tudo para me criar e depois que ela fez tudo eu estava ali ajudando o meu pai, né? Então assim eu sentia foi assim uma mistura de sentimentos, sim, sabe? E aquele amor que eu buscava dele, né, que desde quando era criança, aquele amor que eu queria ser vista por ele, eu comecei a ser vista nessa situação de vulnerabilidade, né? Porque começou o processo de cura nele e também em mim, como filha, né? Então, em alguns momentos, quando eu ia na casa dele, ele tá na casa dele até hoje, e tinha um amigo dele lá e falava assim, nossa, seu pai, quando ele fala de você, ele chora. Eu sentia amor, que ele me amava daquele jeito. Então eu entendi que os nossos pais, eles dão aquilo que eles têm. Sim. E parei de culpar o meu pai. Então depois que eu perdoei ele, que eu passei por esse processo, eu consegui sentir o amor dele, porque o colo que eu queria, né, não era o colo que ele tinha para me dar. Então a gente precisa reconhecer o amor que as pessoas dão pra gente em outras formas, não naquela forma que a gente quer sentir, mas na forma que aquela pessoa pode te dar, né? Então, a minha família criticava porque falava assim, você está colocando ele numa casa e daqui a pouco ele vai largar, ele vai embora, como é que você vai ficar? Tudo isso que você está fazendo por ele, porque a pessoa que... O alcoolismo, gente, é algo muito sério, né? É realmente uma doença, né? Então as pessoas falavam para mim, ele vai fugir, porque a gente mobiliou a casa para ele, né, com coisas simples, mas ele vendia as coisas, então era muito difícil de lidar, né, nessa situação. E todas as vezes que eu ia lá, ele continuava bebendo, né, porque eu não poderia colocar o meu pai naquela casa e falar assim, bom, eu vou te ajudar até aqui, mas se você continuar bebendo, eu não vou te ajudar. Aí não é ajuda. É verdade. Né? Então tem que ser... uma troca, né? Não, você tem que ser bonzinho para eu fazer algo para você. Não, e ele não é uma criança, né? Exato. Ele era um adulto e era seu pai também. Exato, ele tem as escolhas dele. Então eu falei assim, bom, se ele não se curar e continuar bebendo, eu não posso fazer a parte dele. A minha, como filha, eu tô fazendo. Que é tirando ele da rua e dando esse suporte para ele. Agora é com ele, não é mais comigo. Sim. Sabe? Então, tudo isso contribuiu, porque até eu entender todas essas questões, hoje eu falo aqui com você, tranquila, né? Porque realmente isso já sarou, né? Essa ferida já sarou. Eu recebi também a cura do pânico, né? Então, hoje eu consigo falar, mas na época, gente, era algo muito dolorido. Eu não conseguia falar sem chorar. Sim. Sem me emocionar, sem sentir aquela dor que eu sofri a vida inteira e só fui curar, né, ali próximo dos 30 anos.
Que bênção, né? Tudo Uhum. acontece para um propósito maior. Exato. Tudo que aconteceu nessa jornada, por exemplo, até o seu pai, quando você fala que ele é alcoólatra, isso mostra muito sobre ele, né? Então, o homem, quando ele tá nesse posicionamento de beber, quer colocar para dentro, ele tá em busca de afeto, carinho, atenção, daquilo que ele não teve quando a infância. Então, a infância dele foi já difícil. Exato. Quem bebe, a dor maior é a dor do abandono. A dor do abandono é algo que ele sente inconsciente, mas ele tem um dom da comunicação, seu pai. Então, mas ele não sabe daquilo. Então, ele sobreviveu na dor do abandono. Então, ele preenchia esse vazio com comida, com bebida. E aí, ele foi até... chamam suicídio isso, né? Porque inconsciente ele estava cometendo um suicídio porque era ruim. Sim. Era uma dor muito profunda. Então, eu imagino a vida dele como que foi na infância, na adolescência. Isso deixou ele um homem fragilizado. Por estar fragilizado, tudo na vida é polaridade. Ele encontra sua mãe, que é uma mulher forte, ó, e tem ali onde vai criar você, as mulheres, né, da família, para ser ativa, para ser forte. E o homem passivo, né, que é mais, o homem fraco, acaba que existe uma autossabotagem dentro de casa. Esse relacionamento pode separar, ou pode acontecer vários conflitos e viver ali, sobreviver só para criar os filhos, que é ruim demais, né? E os filhos vêm todos aí cheio de conflitos, cheio de problemas. Sim. E sabendo disso, que teve um problema já no passado, você não tinha nada a ver. Você estava ali também, você foi o fruto do amor deles. Então, você sofreu também quando criança, sabe? Com certeza, as mulheres, você falando aqui, que teve a culpa, você também, quando criança, recebeu muita informação, tipo assim, se não fosse eu fiz tudo pra você. E aí, gera uma culpa dentro de você, gerou uma culpa dentro de você. Quando você se viu fazendo algo bom, né? Porque você é mais espiritualizada. Quando você se viu fazendo algo bom, mas parecia que estava fazendo algo de errado ali, que não era isso que você tinha que fazer, mas o seu coração, a sua alma, você ouviu e seguiu aquilo que Deus quer. Então, parabéns, viu? Porque muitas pessoas, Deus está falando o tempo todo e a pessoa tampa. Não, vai na cabeça, fica com raiva, não perdoa. E os pais, igual eu falei aqui, ele passou pelas situações dele. Que você nem sabe. Então, muitas pessoas que estão em casa que falam assim, eu não perdoaria meu pai, não. Só que ninguém compreende, ninguém viu o que os pais passaram lá no passado. E quanto mais no passado, pior era. Não tinha informação igual a gente tem hoje. Então, hoje é fazer o que você fez mesmo, abrir a mente, estudar. Não, peraí, deixa eu fazer algo bom, independente do que as pessoas vão falar, porque a salvação ela é individual, né? Então, se você não fizesse algo, também você iria se cobrar no futuro. E quando a gente tem uma relação saudável com o pai, com a mãe, igual no caso eu tinha um conflito com o pai, onde você conseguiu ver ele como pai, amar seu pai como seu pai, né? Compreender as questões dele, e isso ajuda muito em relação ao seu financeiro, a sua vida. O relacionamento amoroso, para você ter um relacionamento saudável agora com o seu marido. Então, a gente tem que ter dentro do coração mãe e pai com muito amor, sem julgamento, sem crítica, sem culpa. Quem somos nós para julgar o pai? Porque quando a gente julga, gera uma falta de gratidão. Como que eu julgo meu pai e minha mãe, independente do que eles fizeram? Mas eles me deram a vida. Então, o que eu tenho que agradecer ele, independente do que aconteceu, é amor, e tem que ser genuíno. Porque quando uma pessoa ela não está aproveitando, Nath, uma pessoa ela não está num relacionamento saudável, quando ela não está com financeiro bom, ela tem algum conflito com a mãe e com o pai. E é genuíno. Vai ter pessoas que vão falar assim, eu me dou super bem com a minha mãe e com o meu pai. Eu vejo na constelação, quando eu coloco aqui, a pessoa vem montar a constelação, fala assim, onde você posiciona seu pai? Onde você posiciona sua mãe? E dá ali na constelação, dá para ver que tem um conflito com o pai, aí vai ver tem um problema no financeiro, tem um problema para se relacionar com pessoas, não consegue sair de casa, parece estar preso numa prisão, não consegue fazer nada, porque tem um problema com o pai. Aí fala, mas eu amo meu pai. Não é isso. É mais profundo, igual você falou, é genuíno, é algo na alma. Nada vem para atrapalhar, nenhum pensamento, sabe, de mágoa,
de tristeza, de cobrança. Quem Exato. somos nós Uhum. para julgar, né, para criticar? E você foi muito amorosa com seu pai. Uhum. Hoje vocês têm você falou que tem um relacionamento saudável, que ele está cuidando da vida dele. Ele conseguiu sair da bebida? Não Ainda tá? conseguiu. Tem bastante problema de saúde, né? Porque ele bebe demais. Mas hoje eu penso assim, pelo menos ele tá na casa dele, né? Foi a vida que ele escolheu e ele tá ali no cantinho dele, né? Nem você falou do perdão. Quando a gente perdoa, eu ganhei muita paz. Isso. Se eu tivesse deixado ele lá na rua, colocando rancor na frente, não, nunca cuidou de mim, nunca me fez nada. Tivesse deixado ele ali, talvez eu não seria a mulher que eu sou hoje, né? Sim. Porque eu vejo isso, que eu me transformei. Eu acho que eu era uma menina e depois disso, né, do pânico, eu acabei me transformando, porque o pânico foi uma experiência que abriu muito a minha cabeça. Ter perdoado meu pai foi uma outra experiência que também me cresceu, sabe, por dentro, assim, me transformou como mulher, a ver, que nem você falou, os nossos pais naquela época, meu pai é bem novo, me teve com 16 anos, mas ele não teve uma estrutura emocional, não teve uma estrutura, né, boa de familiar, tanto que a família mesmo, assim, eu tenho uma tia que ajudava a cuidar dele, mas o restante não, foi realmente um abandono. A partir do momento que ele entrou no alcoolismo, né, você se vira, né? Você não faz parte da família. Então, ele realmente teve esse abandono. E o legal, Meire, é que eu lembro que um dia eu chamei ele para sair e a gente sentou na pracinha da cidade onde eu nasci e eu quis ouvir o lado dele. Porque a gente cresce, quando tem pais separados, a gente cresce ouvindo muito um lado, né? Sim. Então, eu via a força da minha mãe, da minha avó, das minhas tias para me criar, né? Só que eu não sabia o lado do meu pai, né? Eu sabia o que elas tinham me contado. E claro que elas vão me contar com um pouquinho de mágoa, Sim. que elas estão no direito delas. Obviamente, minha mãe também tem o direito dela. Mas eu também precisava ouvir o lado dele, né? Então, eu também parei para ouvir. Um dia eu sentei com ele na praça e eu comecei a perguntar para ele como é que tinha sido a infância dele, como que foi a adolescência, como ele conheceu a minha mãe. E ali, quando você vai conhecendo a história dos seus pais, você começa a entender o porquê, sabe? Então, é libertador, foi algo que me quebrou durante muitos anos, né? Não ter a presença dele, mas como você falou, eu honro muito a vida dele porque ele me deu a vida, né? E eu consegui juntar esses caquinhos dessa mulher quebrada e me reconstruir mais forte, né? Porque quando você perdoa e você passa, né, por essas dificuldades que eu passei, como pânico, por exemplo, você se torna mais forte. Sim, né? Que bom que você estava disposta, né, a encarar. Quando você fala assim, as mulheres, quando elas são muito fortes, você vem de famílias de mulheres muito fortes, elas, inconsciente, elas já têm um conflito com o próprio pai. Então, se ela tem um conflito com o próprio pai, elas vão ter conflito com o marido. Sim. Porque elas vão identificar que aquele homem não foi bom. Então, dentro da mente está instalado assim, tudo tem que ser eu. Eles não prestam para nada, eu não posso confiar, eu tenho que ficar esperta. Então, assim, a mulher põe essa informação, a mãe, põe essa informação na cabeça do filho, aí o filho, aí ela se auto-sabota, né? Aí separa, os pais separam. E aí, quando cresce o filho, no caso você, se você não compreende isso e não vai atrás, você ia ter o mesmo comportamento. Porque repete. E eu comecei a ter, tá? Pra falar bem sincera pra você, porque eu cresci pra ser a guerreira, né? Então, quando você cresce no meio de um monte de mulheres fortes, né? Você começa a ver os homens assim, exatamente como você falou. Não, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, eu que tenho que fazer. Então, a gente sai muito, hoje em dia se fala muito da energia masculina e feminina, né? Muito. Fala-se muito, mas você sai realmente do feminino, né? E isso aconteceu comigo durante muitos anos. Já tive relacionamentos, inclusive, que não deram certo, porque eu procurava o meu pai, porque como a ferida estava aberta, eu procurava o meu pai, mas, gente, isso é tudo no nível inconsciente. É verdade. Você faz sem saber. Eu procurava o meu pai e achava que eu tinha que dar conta de tudo, né? Então, eu tive uma série de traumas também com relacionamentos de não dar certo. E também, depois disso, eu comecei a estudar mais sobre feminilidade, porque eu vi que não estava dando certo.
esse jeito aqui que eu aprendi não tá dando certo, gente, deve ter uma outra forma. Tem uma solução, não é Não possível. é possível, né? E o meu sonho sempre foi casar, ter filhos, construir uma família. E eu comecei a estudar sobre isso. Aí eu vi que sim, né? Quando a gente fala de polaridade, sim, eu estava na polaridade masculina. Devido a essa criação, né? Então, hoje em dia eu me policio muito, né? Qual é o meu lugar de mulher? Até onde eu posso ir para não tirar o espaço do meu noivo, né? Para deixar que ele seja o homem do relacionamento, que eu esteja ali no meu feminino, descansando, né? Sendo uma mulher mais leve, mais segura. Então, tudo isso também, quando a gente cresce sem a paternidade, a gente precisa trabalhar isso na vida adulta. E quando não estuda, né, você ainda foi buscar, mas a mulher, quando ela não estuda, ela não sai desse lugar, porque precisa estudar, precisa ler, precisa encontrar com mulheres que têm um relacionamento saudável, ambiência, né, tá no lugar que você vê, porque quando tem isso dentro da família, quando vai olhar o tio, tem o mesmo problema, quando vai olhar a tia, o mesmo problema, então aquilo fica... para a mente é normal aquilo para a mente, não é natural, mas para a mente aquilo é normal, é familiar, não. Aí quando tá dentro de um relacionamento, ela quer algo bom, mas não consegue, porque a mente fala assim, não, a vida é isso mesmo, porque não só sai desse lugar quando estuda. Eu saí desse lugar também, Nath, que assim, para sair, todos nós vemos de família doentias, tá? Eu não falando que eu vim da família perfeita, todos nós, todas as pessoas que estão em casa, você veio de uma família doentia, querendo ou não. E aí, quando você decide sair desse lugar, sair da bolha, você começa a estudar, você vai vendo que aquilo não faz sentido mais. Você vai admirando outras coisas, outras pessoas, porque nós fomos doutrinados para fazer aquilo que a família fez. Então tem muita doutrina, tem doutrina religiosa, tem doutrinas familiares, de família fechada, de famílias abertas, e aí a mais saudável é a família porosa, né? Que a gente vai, a gente aprende, mas também eu vou para casa da minha mãe e do meu pai, vou ver eles, sem julgamento, amar, abraço, saio com eles, mas aí eu tenho a minha vida, isso é polaridade, eu posso viajar, eu posso estar em outro lugar, eu posso morar em outro lugar. Isso é poroso, sabe? Você poder fazer, você poder estar dentro e poder estar fora também. Agora tem famílias fechadas que acham que tem que ser tudo aquilo lá, aquela aglutinado, bagunça. Né? Aglutinados, Não, tem que ser assim. Aí vai arrumar um relacionamento, a família inteira se intromete. Não, peraí, tem que ver lá, não, esse cara não. Todo mundo se intromete, todo mundo decide por você. Família muito aglomerada. Ninguém cresce em família aglomerada. Família, quando é aberta, ninguém sabe de ninguém. Aquelas famílias tá tudo jogado, um para um lado, para o outro. Pergunta, sua irmã? Nem sei, sumiu com a vida. Aquelas famílias que ninguém se fica, sabe, com o outro. Também falta de gratidão por essa família gera conflitos. Então, tudo tem que ter o equilíbrio. Nada pode ser bagunçado, que não dá certo. Tem a ferramenta da constelação, inclusive o Pode Constelar, ele traz essa informação quando a pessoa ela não entende o que está na cabeça e a pessoa está repetindo, sabe, Nath? Ela está repetindo, ela não sabe. Relacionamento ruim, financeiro ruim, não sei o que acontece. Está repetindo o padrão. Aí ela fala, peraí, deixa eu buscar ajuda, que você foi estudar. Aí fala assim, quero saber o que está acontecendo. Eu indico a constelação. Porque a constelação, ela faz uma vez, ela consegue ver... Visualizar ali também, porque ela que monta. Porque é igual uma criança quando desenha. Sim. Ela desenha, ela não sabe por que ela está desenhando. Ela se expressa ali através do desenho, né? A constelação é a mesma coisa. A pessoa vai montando. Depois ela fala, não sei por que eu montei assim, mas ela sente. Depois aí quando eu interpreto, ela fala, meu Deus, eu nem imaginava que eu estava nesse lugar. Foi assim que eu me resgatei. Foi assim que eu saí da bolha familiar, das repetições inconscientes, e aí eu fui para um caminho totalmente diferente, né? Para ter um relacionamento saudável, para ter uma profissão, para estar aqui, gente, no podcast, passando informações para você que está em casa, com uma convidada aqui, ó, linda, maravilhosa, parece a Barbie, e tá contando essa história, sim, que é muito importante, né, para quem está em casa. Saúde emocional hoje é assim, é que as pessoas precisam estar mais atentos, porque senão entra num gatilho, você viu que você teve um gatilho ali, porque teve julgamento, teve culpa, teve a questão do seu pai que ele estava distante, de repente você se viu
eu vou ou não vou, eu faço ou não faço. Uhum. E quando você toma a decisão assertiva e cuidou do seu pai, independente da decisão mesmo que você falou, como ele está hoje, que é a decisão dele porque ele é adulto, e você vai seguir sua vida. E ele vai sentir que naquele momento ele foi amado, e ele é amado por você. E você fez o seu melhor também no que você podia. Exato. Mas você só não pode ficar com ele, né? Porque senão você Uhum. se torna a esposa dele, Mãe. inconsciente, ou a mãe ou a mãe. dele, Uhum. e ele fica confortável, sabia? Uhum. Porque na mente dele, como ele tá no infantil, na mente dele, ele vai recebendo. Ainda mais quem tem a dor do abandono, eles são vítimas, tá? Sim. Então eles começam só a querer receber. Ai, não, tá faltando isso, ó, eu Uhum. preciso disso. Então por isso que você tem que deixar se lascar um pouco, Uhum. porque aí é onde ele vai em busca, onde ele vai começar a trabalhar, onde Vai ele vai... desenvolver habilidades também para lidar com aquilo que ele precisa, né? Exato. Porque se eu fizer tudo para ele, ele não preciso fazer. Então Exato. acaba não, na verdade, ao invés de eu ajudar, vou estar atrapalhando ele. Com né? certeza. Uhum. Então muitas pessoas têm a dor do abandono. Sabia que a maioria da população do mundo tem a dor do abandono? Não sabia disso. Vem lá da fase de 1 ano de idade, onde a criança está chorando no berço e ela vê a mãe no berço, mas a mãe não pega. Nossa. E a criança não pega porque a mãe tá limpando a casa, tá com as mãos sujas, ela não pode pegar o bebê, mas o bebê não entende isso de 1 ano. Aí o bebê tá lá no berço, vê a mãe vai embora e esse bebê chora. Pode ser um choro de muita intensidade, um bebê chorão, que chora muito, ou um bebê que chorou naquele momento ali, sentiu, né, que a mãe foi embora e não pegou ele. Aí naquele momento já vem um trauma. Só que ele tem vários decorrer da vida, vai vindo várias situações. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai instalando na mente. Por exemplo, começa a namorar, daqui a pouco o namorado vai embora. Dor do abandono, é a mesma dor. É a dor da morte daquela criança de 1 ano de idade. Você sabia disso? Não sabia. Ele sente de novo aquela dor. Né? A mesma dor. Como se ele fosse morrer. Que ali ninguém vai cuidar dele. Que não tem ninguém ali, que é essa mãe que foi embora. E aí isso vai instalando na mente várias cenas. Aí vai lá, 20 anos, 30 anos, vai acontecendo coisa. Teve uma festinha lá, teve a festa da família, a família não me chamou. Sente a mesma dor. Abandono. E aí essa pessoa vai sentindo abandono, gera um vazio na alma e ela quer completar com algo. Aí o que ela faz? Ela bebe, bebida alcoólica, né? Ou ela come demais, essas pessoas são mais gordinhas, come demais, porque agora eu sou vista. Ó. Olha como que o nosso corpo fala. Ó, faz todo sentido. Eu como, aí agora eu tô sendo vista, ó. Porque a pessoa, ela fica grande. Ou também tem a dor do abandono. Esse é do excesso e tem a da falta, onde a pessoa ela é magra. E aí é o saco furado. Seu pai é magro? Meu pai é bem magrinho. Então, seu pai é o saco furado. Ele já foi gordo? Não, nunca foi. O saco furado, tudo que você fizer pra ele, nada ele se contenta. Você pode dar uma casa pra ele, toda mobiliada, fazer o que for, ele não se contenta. Parece que está sempre faltando alguma coisa. Só fica na falta, né? Só na falta. Por isso que a pessoa que está nesse lugar precisa buscar ajuda. Precisa falar assim, não. E por isso que tem que deixar. Porque a pessoa, ela vai falar assim, não, eu não ela aguento precisa mais. Querer, né? Porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Então vai chegar um momento que ele vai ver numa situação que ele precisa melhorar com ele mesmo. Mas você fez o seu melhor. Exato. E agora é com ele, é o que você falou. Então chega um momento disso que a pessoa vai ter que buscar. E todas as nossas dores, tá? Ela modela nosso corpo. E o formato, o jeito que a pessoa funciona. Aí no caso do seu pai, eu nem conheço ele, mas ele não se contentou com nada, até com o casamento. O casamento dele também, ele não era satisfeito. E aí é onde que ele não está satisfeito, a mãe também não, porque esse homem nada para ele que faz tá bom. Aí a mãe separa. E aí tem todos esses conflitos. Faz sentido, porque minha mãe diz que ele foi devolver a minha mãe para minha avó. Eita. Tadinha. Eu não tô satisfeita com ela. Levou, falou, tô trazendo de volta. Não deu certo. Diz que foi assim, ele foi devolver para minha avó. Então, é um funcionamento. Mas o dom é a comunicação. Se essas pessoas que estão em casa se identificam, vai buscar aprender línguas, vai buscar fazer live, vai fazer palestra, ai, não sei, vai estudar oratória. Sim. Porque tem um dom da comunicação. Eu fui fazer oratória, eu tenho um dom da comunicação, mas só que eu era vítima. Parece que eu sempre estava buscando, queria que alguém fizesse para mim. Quando eu fui buscar a estudar, eu fiz oratória.
Depois me formei em coaching, inteligência emocional, em PNL, fui fazendo vários, né? Fiz a leitura corporal, a leitura facial, as microexpressões faciais, a interpretação da fala, a interpretação de texto, porque muita gente manda texto ali, eu já sei, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí eu já sei como a pessoa funciona. Mas é lógico que cada um tem a sua dor, tá? A dor do seu pai é só dele, única e exclusiva, o que ele passou. Só ele sabe. Sim. Mas tem como saber sair disso? Só o que você mesmo disse. Se ele tomar a decisão de mudar. Mas para ele mudar, ele precisa querer, né? Ele precisa, eu falo, passar pelo fogo. Quando ele tá queimando ali, porque ninguém quer morrer. E ele fala, não, eu tenho que sair daqui. Agora, se tá confortável, ele vai ficando. É que eu acho que é mais o caso dele, assim, porque eu vejo que ele quer ficar nessa situação, né? Porque nós demos todo o suporte, né? Olha, tem esse caminho, tem esse, e ele ainda assim preferiu, né, continuar bebendo e nessa vida que ele tem. E sabe por quê? Não. Porque dói muito pra ele. É uma dor muito intensa. Foram muitos anos, né? Eu acho que ele... A dor dele, que é dele, única, exclusiva dele, dói tanto que é melhor morrer. É melhor estar na miséria, é melhor faltar. Porque aquela dor dói demais. Só que tá dentro dele. Quantos anos ele tem? Agora, 56, eu acho. 56 anos, essa informação, ela já tá... A nossa mente, ela é elástica. Então, assim, ele pode aprender a qualquer momento, se ele quiser, né? Se ele buscar. Mas nessa idade é mais difícil ainda. E quanto mais passar o tempo, ele não buscar ajuda, pior fica. Entende? Então, assim, quanto mais idade a pessoa tiver, pior fica para poder sair desse lugar. Quanto menos idade, vai em busca, já faz agora. Eu tenho muitos jovens que eu atendo, eu falo assim, já vai em busca de você fazer, tá na hora certa. Aí tem muita gente que se cobra, mas eu tô muito atrasada, gente de 22 anos, tô atrasada, eu me culpo. Eu deveria ter feito uma faculdade, deveria ter feito isso. Você tem 22 anos, não precisa, volta pro hoje. E aí a pessoa vem e fala, não, deixa eu, né, buscar ajuda, deixa eu ler, deixa eu ir para um lugar mais saudável. Porque todos nós queremos ir para um lugar saudável. Exato. Ninguém quer sofrer. Eu gosto de falar que a gente é um diamante e a gente vai, ao longo da vida, se lapidando, né? Sim. Então eu gosto de falar, vai refinando o seu comportamento, né? Não tem que ter aquele síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Gente, tem coisa que a gente adquiriu ali na infância e que atrapalha a nossa vida adulta, a gente não sabe o que é, busca saber, vai lá, refina a sua personalidade, refina, né, a sua dor, bate de frente. Eu nunca tive medo da dor. Eu olhava assim, batia no peito, vamos ver qual que vai cair primeiro. Aí qual cair primeiro a gente resolve. Então você precisa ter coragem para ir. Sim. Porque você tem duas escolhas, ou você vai continuar tendo aquela vida, porque eu sentia um vazio muito grande antes de ter o pânico e antes de encontrar o meu pai, por causa dessa dor de não ter tido ele na minha vida. Tinha muito problema com rejeição, tá? Então, eu vivia um vazio. Tava tudo bem, mas estava vazio. Então, eu tive que bater de frente com essa dor para ir fundo, mergulhar, sentir, sofrer, né? Que nem o pânico, muitas pessoas ficam muitos anos com pânico. Verdade. Eu coloquei um prazo, eu não queria tomar remédio. Eu fiquei com muito medo de tomar remédio. Né? Mas depois eu entendi que Deus também usa medicina. Eu falei, eu vou tomar, mas eu vou tomar por 6 meses. Perfeito. E aí, nesses 6 meses, eu falei, o que eu preciso fazer para ajudar o meu corpo? Então, a gente sempre tem que pensar, o que eu não considerei que eu poderia considerar na minha vida, né? Então, eu falei, eu vou ajudar o meu corpo a melhorar. Então, eu fui tomar muita água, mudei a minha alimentação, fui tomar várias vitaminas, fazer exercício físico, né? Então, quando eu tomava remédio, eu começava a sentir os colaterais, eu tomava água, ia treinar, porque eu achava na minha cabeça que ia saindo o remédio no suor, sabe? Então, eu fui ajudar o meu corpo a curar, né? Unindo a fé, a parte física também e a medicina para me curar, porque também se você tem o pânico e você fica ali, vou esperar isso passar, vou ficar no remédio a vida inteira, remédio é para remediar, o nome já diz. Verdade. Não é para a gente ficar a vida inteira tomando aquele remédio, né? Que se não for uma doença, né, que não tem cura, né? No caso, o pânico tem cura. Eu recebi a cura.
eu não tenho mais crises. Você aprende a entender os gatilhos. Então, vai atrás de refinar sua personalidade, vai atrás de se curar suas feridas que estão aí na sua vida, tá? Porque vocês vão sentir depois uma paz, né? Depois que passou pela turbulência, vocês vão sentir uma paz e vale muito a pena. Muito. E a maioria das doenças são psicossomáticas. Somos nós que criamos essas doenças. Quando a gente coloca uma informação na cabeça, aquilo vira uma verdade e vira um conflito. Que vem aí ansiedade, depressão, né? Onde você chegou na síndrome do pânico e passou por toda essa situação. E que bom que você foi ver. Isso também veio uma dúvida quando você estava falando, eu estava fazendo sua leitura aqui. Sua mãe, você sabe quando eles se separaram? Foi 1 ano depois que eu nasci, mais ou menos. Depois que você, e depois teve algum masculino na família que você tinha um contato de cuidado? Meu tio foi uma figura paterna para mim. Porque você tem os traços do rígido. O rígido, tudo que ele pega para fazer, ele faz com excelência. Sim. E gosta de aparecer. Então, dá para ver que teve um masculino ali. Porque mulheres muito rígidas, a criança, ela escolhe, entende? Então, você escolheu o masculino. O masculino que cuida, que protege, que dá atenção. E o feminino é muito rígido, que é a mãe, que tem que fazer, que tem que ser assim, porque não pode sofrer, porque eu faço. Então, a mãe ensinou você a ser essa mulher que faz as coisas, mas o que a sua personalidade, o jeito que você funciona, vem mais do masculino, que é essa energia de aparecer, tudo que pega para fazer faz com excelência. Dá para ver nos traços do seu olho que você tem muita vida, muita energia, e você tá usando o seu dom, porque você é uma influenciadora, né? Que o seu dom também é a influência, a liderança, a negociação. Aí, ó, mexe com o banco, né? Adoro negociar. Tá usando os seus dons, que o seu pai ele não teve essa oportunidade por falta de conhecimento, por falta de também de tomar decisão. E tá tudo bem, né? E agora, vida que segue, você tá aí num trabalho lindo, ajudando muitas pessoas. Hoje você aqui não Pode Constelar, trazendo essa informação. Muitas pessoas vão se identificar, porque a maioria das pessoas estão nesses lugares de dores, sabe que tem um dom, mas o que eu faço com isso? Busque ajuda, faça terapia, faça constelação, faça leitura corporal. Eu gosto muito de fazer a leitura corporal para a pessoa. Às vezes eu faço uma leitura e a pessoa fala assim, Miriam, eu nunca vi assim, mas quando eu falo, eu desperta. Aí ela começa a ver, nossa, isso aqui é desse jeito, por isso que eu faço isso, por isso que eu faço isso. Eu tô com um menino que eu tô atendendo ele, que tem 13 anos. Aí eu fiz a leitura dele, né, tá na terapia. Aí ele falou ontem pra mim assim, Meire, depois que você me falou isso, eu tô observando como eu sou bom nisso, como eu sou bom naquilo. E agora eu tô vendo que no futebol ele tá se permitindo, sabe? Porque ele viu que os dons dele faz com que ele pode se permitir, porque ele tava muito travado. Aí ele falou, agora eu tô vendo que eu também sou bom em outro lugar no campo de futebol. Ele fazia só um lado lá, e ele falou, agora também eu tô fazendo o outro lado e eu tô vendo que eu sou bom também. Melhorou a autoestima dele, Melhorou, né? porque ele viu que ele tá usando os dons. E por isso que eu falei, quanto mais novo na idade mental, mais a pessoa aprende, com mais facilidade. Por isso que as crianças são bênção, os adolescentes são bênção, porque eles vêm para nos mostrar que tem possibilidade. Por isso que os pais precisam buscar ajuda. Então, olha, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Contando a sua história muito amorosa. Que Deus te abençoe sempre, Amém, viu? Meire, obrigada, viu? Fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando essa história. Amém. E deixa as suas redes sociais para o pessoal que está em casa. As minhas redes sociais, meu Instagram é Natália, @ Natália Reino. @ Natália Reino. Isso, minha conta E aí do lá Instagram. você tá falando sobre estilo, né? Lá eu falo bastante sobre feminilidade, né? Que foi essa área da minha vida que eu fui desenvolvendo, assim, que foi muito bom até para relacionamentos, comportamento. Então lá eu falo bastante sobre vestimenta também, comportamento, etiqueta, tudo isso. Sabe por que você foi para essa área? Tudo tem um porquê. Por causa do feminino que foi muito ativo. Da sua família. Então tem um conflito ali e aí inconsciente você vai para ajudar o feminino. Olha que doido. Isso é inconsciente. Engraçado você falar isso, porque eu sempre senti que eu tinha um chamado com mulheres.
Eu sempre Porque senti esse tem, forte. vem de famílias de mulheres fortes, É. de mulheres ativas. Aí eu tenho um conflito, sabe? Você tem um conflito com o feminino. E aí Sim. Deus te dá uma missão para você trabalhar isso, Uhum. para você não julgar E servir. e servir. E servir. Não é lindo? Lindo, lindo, lindo. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Né? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê e a gente não entende o porquê. E as pessoas ficam lá xingando, lamentando, se vitimizando. Olha para o lado bom, tem um porquê aqui de tudo isso. Olha a história da Nath. Nada é à toa. Nada é à toa. Gente, segue essa mulher. Para você, até eu tô te seguindo lá, eu tô pegando uns estilos, jeito de sentar, sabe? Olha, hoje eu vim mais feminina, Sim, né? estilo romântico. Estilo Ela está toda romântica. romântica hoje, gente. Gente, muito obrigada por você ficar aqui até o final. Que Deus abençoe você e a sua vida. Espero que esse podcast abençoe a sua história, você que está em casa. Um grande beijo. Obrigado, Nath. Vamos brindar esse momento. Obrigada, Meire. Foi um prazer. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau.